Dias Toffoli, o amigo do pai de Marcelo Odebrecht, dá um canetaço e absolve Marcelo Odebrecht, réu confesso. Ele confessou os crimes todos da empreiteira, deu nomes, deu detalhes, delatou. Como o Supremo Tribunal Federal quer que o brasileiro confie na instituição? Como Dias Toffoli quer que o brasileiro confie em justiça? O que nós temos é um ministro do STF acusado, delatado por corrupção, que tentou censurar a imprensa quando essa notícia veio a público, anos depois, absolvendo, arquivando o caso daquele que o delatou. O STF, de mãos dadas com o crime, de mãos dadas com os bandidos, promovendo injustiça e impunidade, reabilita o corrupto José Dirceu e absolve o corrupto Marcelo Odebrecht. Senhor presidente, vai chegar o dia que esses ministros supremos estarão na cadeia pagando pelos seus crimes. Vem essa tribuna aqui para falar sobre o amigo do meu pai. Dias Toffoli, que foi chamado por Marcelo Odebrecht de amigo do meu pai, em e-mails internos da empresa, da empreiteira, e que nesses e-mails, o próprio Marcelo Odebrecht se referia assim a Dias Toffoli para, segundo o próprio e-mail enviado a Adriano Maia, da mesma empresa, pedindo explicações com o maior detalhamento possível sobre assuntos lícitos e ilícitos tratados, assim como identificação de eventuais codinomes. Eu só posso dizer a Dias Toffoli que ele faz aquilo que qualquer acusado gostaria de fazer. Ele mesmo, o acusado de corrupção, ele mesmo, que foi chamado por Marcelo Odebrecht, amigo do meu pai, decide que Marcelo Odebrecht está perdoado das suas acusações. Acusações, aliás, que remontam ao ano de 2007, quando Dias Toffoli ainda era da AGU. E na época, segundo a acusação, as denúncias de propina envolvendo Dias Toffoli tinham a ver com as hidrelétricas do Rio Madeira. Dias Toffoli quer esquecer a parte da história em que é acusado de corrupção. O juiz que foi, aliás, juiz não, ele tentou ser juiz várias vezes e foi reprovado no concurso para a magistratura. O advogado do PT, que chegou à presidência do Supremo Tribunal Federal por indicação de Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a ser ministro, o amigo do pai de Marcelo Odebrecht, agora dá um canetaço e absolve Marcelo Odebrecht, réu confesso. Ele confessou os crimes todos da empreiteira, deu nomes, deu detalhes, delatou. Como o Supremo Tribunal Federal quer que o brasileiro confie na instituição? Como Dias Toffoli, Vossa Excelência, quer que o brasileiro confie em justiça? Não. O que nós temos é um ministro do STF acusado, delatado por corrupção, que tentou censurar a imprensa quando essa notícia veio a público, agora, anos depois, absolvendo, arquivando o caso daquele que o delatou. Senhor presidente, vai chegar o dia que esses ministros supremos estarão na cadeia pagando pelos seus crimes. E não me refiro apenas aos eventuais crimes de que foram acusados por delações, porque muitos deles dificilmente poderão ser comprovados, até porque muitas provas foram até mesmo destruídas pelo Supremo Tribunal Federal. Outras estão aí para quem quiser ver. Não, senhor presidente. Falo dos abusos de autoridade, falo dos excessos que estão fazendo, falo do desrespeito com o Estado de Direito e com a nossa Constituição. A toga hoje serve, lamentavelmente, no Brasil, a acusados de corrupção, a delatados por banditismo, e que não se defendem, porque sequer podem ser investigados, porque assim, aliás, eles próprios definiram.
colocam-se acima de Deus, sendo acusados por pecados que até o diabo duvida. Olha, senhor presidente, é lamentável vermos também José Dirceu nesta semana ser reabilitado politicamente para logo ali poder concorrer em eleições, porque decidiu também a turma segunda do STF, por maioria, que os crimes de corrupção contra si, contra José Dirceu, prescreveram. Todos sabem, desde a época do mensalão, o papel que José Dirceu teve, depois agora, no período do Petrolão e todas as demais delações. Mas não, o STF, de mãos dadas com o crime, o STF de mãos dadas com os bandidos, promovendo injustiça e impunidade, reabilita o corrupto José Dirceu e absolve da sua condição de réu confesso o corrupto Marcelo Odebrecht. A que ponto nós chegamos no nosso país, senhor presidente? Eu, para concluir, quero lhe dizer que continuo trabalhando aqui na Câmara dos Deputados, representando meus eleitores que querem um Brasil melhor. E quero também dizer a todos os colegas que nós não abriremos mão dessa nossa batalha diária, mesmo com toda a injustiça, toda a tentativa de censura e de perseguição. Eu não me curvo a bandido e não temo chamá-los pelo nome que tem. Eu quero um Brasil melhor. Eu quero um Brasil justo em que o STF seja respeitado, seja uma instituição séria. Mas Dias Toffoli e os demais ministros colocam, lamentavelmente, todo o judiciário brasileiro, que não merece isso, numa situação de profunda vergonha para todo o nosso Brasil. Eu quero concluir dizendo, senhor presidente, que o cidadão brasileiro pode sim contar comigo e com a oposição aqui na Câmara dos Deputados. São momentos difíceis, mas há de chegar o dia, e tenho convicção e fé em Deus nisso, em que os corruptos de verdade, esses sim, sejam punidos, e o cidadão honesto tenha a tranquilidade de não ser perseguido por dizer aquilo que é verdade. Porque hoje as coisas estão invertidas. Aqueles que estão no governo perseguem quem diz a verdade, para poderem mentir à vontade. E aqui a governo me refiro não apenas ao Executivo, mas também ao Supremo Tribunal Federal. Chegará o dia em que a situação se inverterá. E aí, senhor presidente, felizmente, nesse dia, a nação brasileira voltará a sorrir com justiça, democracia e liberdade. Muito obrigado.